Para descrever a sua redação, vamos começar com a compreensão da proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para a preservação da cultura indígena no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, seria importante você pensar em caminhos, em formas de preservar a cultura indígena no Brasil. É importante que ao longo da argumentação você apresente repertórios e argumentos que sejam originais para mostrar os índices de autoria do seu texto, mostrando conhecimentos que de fato você construiu ao longo de sua formação. Porém, apesar de o seu texto não poder ficar preso apenas à argumentação ligada aos textos motivadores, você poderia também usá-los como um ponto de partida para o seu raciocínio. Então vamos acompanhar aquilo que são ideias principais presentes neles. O primeiro texto, ele vai falar da questão da cultura indígena abarcar a produção material e imaterial de inúmeros e distintos povos em todo o Brasil, sendo vasta e diversificada, mostrando então que a arte indígena é um dos pilares para a cultura do país e que destaca-se na importância da música, dança, arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. Então, nesse primeiro texto, a gente percebe uma riqueza cultural dos povos indígenas sendo destacada, mostrando que essa riqueza, essa pluralidade seria essencial para a construção da identidade de uma cultura nacional do Brasil. Não existe, então, cultura brasileira sem cultura indígena. Ao argumentar, seria importante falar que a preservação deve ser uma prioridade não apenas para os indígenas, mas para toda a sociedade, como uma forma de reconhecimento e preservação da própria cultura do país, mostrando que, ao preservá-la, teríamos uma sociedade mais plural, de forma respeitosa, em que vozes distintas e histórias distintas são reconhecidas, são celebradas na construção da história dos povos e da cultura desses povos brasileiros. O segundo texto, ele vai mostrar um pouco da questão histórica dos indígenas no Brasil e vai mostrar a diferença entre genocídio e etnocídio, mostrando que genocídio é um crime cometido com o intuito de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e que o etnocídio existe a intenção de exterminar não só os corpos, mas também as culturas dos povos ou etnias. Então, esse segundo texto, ele mostra esses dados históricos, mostrando que é importantíssima a preservação cultural, ao relatar a ideia de genocídio e etnocídio que os povos indígenas sofreram ao longo da história, mostrando que, ao fazer a preservação, é importante que exista uma ideia de justiça social e reparação histórica em relação aos povos indígenas. E ao fazer essa preservação, é uma forma de corrigir as injustiças do passado e tentar minimamente promover o conceito de equidade no momento presente. O terceiro texto vai mostrar alguns exemplos, mostrando que 80% das palavras e animais do Brasil são nomeados com palavras indígenas. E o título do texto diz Indígenas no Brasil, um universo pouco conhecido, mostrando que a gente no Brasil, embora tenha muita contribuição da cultura indígena para a nossa cultura, nós ainda não conhecemos o todo e que é um tema importante de ser preservado, que ao preservar a cultura indígena no Brasil, a gente também está preservando a nossa própria cultura, mostrando a importância disso e reconhecendo e valorizando as tradições indígenas. Seria uma forma de promover educação, conscientização
e são ferramentas essenciais para construir uma sociedade justa, respeitosa, que conhece o seu passado e conhece a origem da sua cultura. Já o quarto texto, ele vai mostrar que as políticas públicas de proteção integral aos indígenas de recente contato isolados têm sido alvo de desmonte do governo federal. Então, esse quarto texto, ele traz essa ideia de forma crítica, mostrando essa ideia de desmonte, o que poderia nos ajudar a formular uma ideia de respeito e proteção aos territórios indígenas, o que seria essencial para manter suas culturas e modo de vida. E isso seria uma responsabilidade não só dos indígenas, mas de toda a sociedade brasileira, e que isso seria fortalecido a partir da promoção de uma educação que valorizasse a diversidade cultural, para que as pessoas, principalmente os não indígenas, compreendessem mais sobre essa cultura e respeitem os direitos humanos, para que as culturas indígenas sejam de fato preservadas e mostre também, a partir dessa educação, que essa preservação da cultura indígena seria também uma preservação do patrimônio coletivo, que é um direito de todos ter, protegido e celebrado. Por fim, você deveria apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta ela tem que ser completa, ela tem que ter ação, agente, meio, efeito e um dos elementos tem que vir detalhado. Então, seria interessante, por exemplo, a criação de leis de incentivo à economia sustentável, de turismo indígena e de preservação da cultura indígena. Isso poderia acontecer por meio da criação, por exemplo, de roteiros turísticos que incluem experiências culturais autênticas, exemplo, visitas em grupos, aldeias, outra coisa, que houvesse oficinas de artesanatos, vivência na natureza, com o objetivo de proporcionar uma fonte de renda para as comunidades indígenas e, ao mesmo tempo, conhecimento da população a respeito da cultura indígena. Isso poderia ser feito por agências de turismo, com uma parceria com governos locais, comunidades indígenas e, ao mesmo tempo, com o próprio Ministério do Turismo. Outra questão também que seria importante seria a ideia de ampliar a educação a respeito dos temas indígenas nas escolas, em que os materiais fossem feitos para que essa educação ocorra pelos próprios indígenas, de forma a gente conhecer de forma fidedigna as fontes, as referências e a cultura dos próprios indígenas. Isso poderia acontecer por meio de uma parceria entre o governo federal e grupos indígenas para a produção desse material, que ele fosse distribuído em escolas e, ao mesmo tempo, que os professores fossem preparados para lidar com o assunto da melhor forma possível nas escolas. E, por fim, deveria haver também palestras sobre os assuntos, palestras dadas por indivíduos, membros dos próprios grupos das aldeias das tribos indígenas.